Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de dezembro, celebramos Santa Luzia. As informações mais importantes sobre a nossa santa de hoje nós temos a partir de um documento muito antigo chamado Passio, que é uma narrativa sobre a vida e o martírio de Santa Luzia. Esses escritos eles datam da passagem do século V para o século VI. Santa Luzia nasceu por volta do ano de 280, era de uma família nobre, rica, de Siracusa, que era uma cidade litorânea da Itália. Ela recebeu desde criança uma educação cristã muito boa e desde cedo ela decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade como uma forma de consagração ao Cristo. O pai dela morreu quando ela era adolescente ainda, e aí a sua mãe decidiu prometê-la em casamento a um jovem também de uma família muito rica. A mãe dela se chamava Eutíquia. Quando Eutíquia foi falar com Luzia sobre esse casamento, Santa Luzia foi relutante, a mãe insistiu e Santa Luzia pediu pelo menos um tempo para pensar, para rezar sobre isso. E durante esse tempo, Eutíquia, a mãe de Luzia, adoeceu gravemente e Santa Luzia, para pedir a Deus a saúde da mãe, ela decidiu fazer uma peregrinação até o túmulo de Santa Águeda, que ficava na cidade italiana de Catânia. Esse lugar era uma meta de peregrinação para muitos cristãos. Muitas pessoas relatavam graças recebidas, inclusive milagres, a partir da intercessão de Santa Águeda durante essa visita que as pessoas faziam lá ao túmulo dela. E quando Santa Luzia foi até a cidade de Catânia rezar perto do túmulo de Santa Águeda, ela teve uma aparição, ela recebeu uma aparição extraordinária de Santa Águeda que dizia para ela: "O que desejo de mim, querida irmã? Tua mãe está restabelecida graças à tua fé. Como Deus se dignou glorificar a cidade de Catânia por causa do meu martírio, assim Siracusa será célebre por ti, porque por tua virgindade preparaste a agradável morada de Deus em teu coração." Então, claro, Santa Luzia ficou muito mexida com aquilo, voltou imediatamente para Siracusa e ao chegar lá viu que sua mãe estava de fato curada e também consolada e fortificada pelas palavras de Santa Águeda, ela recusou claramente o casamento. O jovem em questão, pretendente dela, ficou muito irado com aquilo e Santa Luzia já previu que esse jovem não iria aceitar, iria acabar denunciando Santa Luzia porque os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano nessa época. Então ela, já se preparando para o que iria acontecer, ela decidiu dar todos os seus bens aos pobres, se colocou em oração, passou a intensificar a vida de oração e aquilo que ela esperava de fato aconteceu. O jovem pretendente fez a denúncia ao governador, que se chamava Pascásio, e as denúncias eram envolvendo dois crimes. Um, o de não cumprir a palavra, e segundo, o crime de ser cristã. Ela foi levada, depois dessa denúncia, até a presença de um juiz que a obrigou a sacrificar aos deuses romanos e cumprir a suposta palavra e a promessa de se casar. E diante do juiz, Luzia respondeu: "Nenhuma nem outra coisa farei. Adoro a um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade." Então, fizeram, inclusive o próprio governador, fizeram várias ameaças, intimidações a Santa Luzia, chegaram a levá-la até lugares de pecado para tentar fazer com que ela caísse em tentação e desistisse de todos esses propósitos que ela tinha. Mas mesmo depois de tudo isso, ela respondeu: "Quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Podes, à força, pôr incenso nas minhas mãos para que o ofereça aos ídolos. De nada vale, porque Deus, que conhece os corações, não me julgará pelo que fiz coagida. Mesmo que não possa resistir à força, minha virtude receberá dupla coroa." Depois disso, o governador ficou com muita raiva, com muito ódio
e decidiu mandar matar Santa Luzia, mas ela não foi morta logo. Primeiro ela foi cruelmente torturada. Durante essas torturas, jogaram resina e azeite fervendo no corpo dela. Os guardas chegaram a arrancar os olhos dela, e por isso que nas imagens de Santa Luzia, muitas vezes, ela é retratada segurando uma espécie de prato com os olhos dela sobre esse prato, para representar esse tipo de tortura que ela sofreu. E no fim das contas, ela morreu decapitada no dia 13 de dezembro do ano de 303. Logo, o culto a Santa Luzia se espalhou por praticamente toda a Itália, da Itália para a Europa inteira e chegando inclusive até a Rússia. Inclusive, Santa Luzia foi uma santa muito popular na Idade Média, tanto que o nome dela foi inserida no ofício da Santa Missa, junto com outras 3 jovens mártires, Inês, Cecília e Águeda. Ela, por conta do tipo de tortura que ela sofreu e do modo como ela foi martirizada, ela é considerada até hoje como protetora contra doenças relacionadas aos olhos. Inclusive, o próprio nome Luzia deriva de luz, o que desde o início do cristianismo é relacionado ao dom de enxergarmos a vontade de Deus, de vermos a presença de Deus na nossa vida. Como nós já dissemos, o culto, a devoção a Santa Luzia sempre foi muito popular. Ao longo dos séculos, o corpo dela foi mudando de lugar, os restos mortais dela, as relíquias, foram mudando, chegaram a passar um tempo em Constantinopla, mas desde o século XIII que os restos mortais de Santa Luzia estão na cidade italiana de Veneza, mais precisamente na igreja de São Jeremias, onde as pessoas ainda vão visitá-la, visitar os seus restos mortais, suas relíquias, pedir graças e, ao longo dos séculos, várias graças e até mesmo milagres são relatados a partir da intercessão de Santa Luzia. Nos inspiremos na firmeza, na coragem, na constância de Santa Luzia, que mesmo diante das ameaças, não deixou de lado os seus propósitos vocacionais em relação ao Cristo, em relação à Igreja. Nos inspiremos para que nós não nos deixemos levar pelas provações, pelas dificuldades, até mesmo pelas perseguições. Que Cristo seja o centro da nossa vida e o centro das nossas escolhas. Santa Luzia, rogai por nós.